Um despertar que veio do silêncio. Assista só comigo este testemunho que vai fortalecer a sua fé. É a história de uma irmã que, em meio a uma vida aparentemente tranquila, mas vazia, experimentou o toque poderoso de Deus de uma maneira que mudou não só a ela, mas também a sua família. E tudo começou com um sonho que não era como os outros. A vida que parecia bastar, mas não bastava. A irmã Maria, vamos chamá-la assim para preservar sua identidade, era uma mulher como tantas outras. Casada, mãe de 2 filhos, trabalhava em casa e cuidava da família com dedicação. Na aparência tudo estava bem. Ela frequentava a igreja desde criança, mas com o tempo, a rotina tinha feito com que sua vida espiritual se tornasse mecânica. Ia aos cultos, ouvia as mensagens, mas algo dentro dela parecia adormecido. Seu marido, o irmão João, era um homem sério, trabalhador, mas também um pouco fechado. Não era de falar muito sobre assuntos espirituais, embora nunca tivesse deixado de frequentar as reuniões. Os filhos, ainda pequenos, seguiam o exemplo dos pais e iam à igreja, mas sem grande entusiasmo. Maria não era uma pessoa rebelde. Não vivia em pecados escancarados, não bebia, não fumava, não frequentava lugares errados. Mas mesmo assim, sentia um vazio. Às vezes, quando estava sozinha, olhava para o céu e pensava: será que Deus realmente me ouve? Será que eu estou no caminho certo? Não tinha coragem de compartilhar essas dúvidas com ninguém, nem mesmo com o marido. Achava que se falasse, as pessoas poderiam pensar que ela não tinha fé. O sonho que abalou a alma. Uma noite, depois de um dia comum, Maria foi dormir com o coração pesado. Não sabia por quê, mas sentia uma tristeza que não conseguia explicar. Enquanto dormia, teve um sonho tão vivo que quando acordou suava frio. No sonho, ela estava em um lugar escuro, como um túnel longo e estreito. Não enxergava nada à frente, só escuridão. De repente, ouviu uma voz, não era uma voz alta, nem assustadora, mas firme e clara que disse: "Você está andando no caminho errado." Maria tentou responder, mas não conseguia falar. Então, a voz continuou: "Volte. Ainda há tempo." Nesse momento, ela viu uma luz fraca no fim do túnel. Não era uma luz forte, mas suficiente para iluminar seus passos. E enquanto caminhava em direção à luz, a voz disse mais uma vez: "Busque-me de todo o coração, e você me achará." Quando acordou, Maria estava tremendo. Não era um pesadelo comum. Era como se Deus tivesse falado diretamente com ela. Não conseguiu voltar a dormir. Ficou deitada, olhando para o teto com o coração acelerado. O que isso significa? Pensava. Será que eu estou errada? Será que Deus está me chamando? A luta interior e a decisão de buscar. Nos dias que se seguiram, Maria não conseguia tirar aquele sonho da cabeça. Tinha medo de contar para alguém, com receio de que achassem que era imaginação sua. Mas ao mesmo tempo sentia uma urgência, uma necessidade de fazer algo. Uma tarde, enquanto arrumava a casa, parou por um instante e fechou os olhos. Em voz baixa, quase um sussurro, ela orou: "Senhor, se foi o Senhor que falou comigo, me mostra o que o Senhor quer que eu faça. Não quero viver assim com este vazio. Se o Senhor está me chamando, eu quero responder." Não houve nenhuma voz do céu, nenhum sinal espetacular. Mas naquele momento, Maria sentiu uma paz que não sentia há muito tempo. Era como se algo dentro dela tivesse sido tocado. Decidiu que na próxima reunião, iria com um coração diferente. Não só para cumprir uma obrigação, mas para buscar a Deus de verdade. O culto que mudou tudo. Naquela semana, a igreja estava cheia. Maria sentou-se no seu lugar de costume, ao lado do marido e dos filhos. Mas desta vez não estava distraída. Prestava atenção em cada palavra, em cada oração. Quando o irmão que presidia a reunião começou a falar sobre a importância de buscar a Deus com sinceridade, Maria sentiu como se aquelas palavras fossem só para ela. O irmão leu em Jeremias 29:13, "E me buscareis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração." Aquelas palavras ecoaram em sua mente. Era exatamente o que a voz no sonho tinha dito. Maria começou a chorar baixinho. Não era um choro de tristeza, mas de alívio, como se finalmente tivesse encontrado uma resposta. Quando chegou o momento das orações, ela não se conteve. Levantou a mão e pediu que orassem por ela. Não explicou o sonho, não deu muitos detalhes. Só disse: "Irmãos, peço que orem por mim. Eu quero servir a Deus de verdade. Não quero mais viver esta vida morna." Os irmãos se aproximaram e começaram a orar. Alguns colocaram as mãos sobre sua cabeça, outros apenas oravam em voz baixa. Maria chorava, mas desta vez eram lágrimas de gratidão. O despertar da família. Quando Maria chegou em casa aquele dia, seu marido notou que havia algo diferente nela. Não era só o fato de estar chorosa, mas uma luz nos olhos que ele não via há muito tempo. "O que aconteceu no culto?"
Ele perguntou preocupado. Maria sentou-se ao lado dele e com voz trêmula contou sobre o sonho, sobre a voz, sobre a sensação de que Deus estava chamando. João ouviu tudo em silêncio. Não era um homem de muitas palavras, mas quando ela terminou, ele segurou sua mão e disse: "Se Deus está falando contigo, nós temos que obedecer. Não podemos ficar assim, só indo à igreja por ir, precisamos buscar a Deus de verdade." Aquilo foi como um despertar para a família inteira. Nos dias seguintes, João começou a participar mais das reuniões. Os filhos, vendo a mudança nos pais, também passaram a prestar mais atenção. Maria, que antes só ia aos cultos, agora começava a orar em casa, a ler a Bíblia e a buscar a Deus com mais fervor. Aprovação que veio para fortalecer. Mas Deus, que conhece o coração de cada um, permitiu que uma provação viesse para testar a fé daquela família. Poucas semanas depois, João perdeu o emprego. Não foi demitido por justa causa, mas a empresa onde trabalhava estava passando por dificuldades e teve que fazer cortes. De repente a família se viu sem a renda principal. Maria poderia ter desanimado. Poderia ter pensado: "Veja só, eu comecei a buscar a Deus e agora isso acontece." Mas desta vez ela não deixou o desânimo tomar conta. Reuniu a família e disse: "Nós vamos confiar em Deus. Ele não nos desampara. Vamos jejuar e orar, e ver o que o Senhor vai fazer." E foi o que fizeram. Não foi fácil. Os dias se passaram, e nenhuma porta se abria. As contas começaram a se acumular, mas Maria e João continuaram firmes. Não faltaram aos cultos. Continuaram ofertando, mesmo que fosse pouco. E todas as noites a família se reunia para orar. A resposta que veio no tempo certo. Uma manhã, enquanto João saía para mais um dia de busca por emprego, ele encontrou um antigo colega de trabalho. Conversa vai, conversa vem, o homem contou que a empresa onde agora trabalhava estava precisando de alguém com a experiência de João. "Se você quiser, posso falar com o meu chefe", disse o colega. João agradeceu, mas não colocou muita esperança. Já havia passado por várias entrevistas que não deram em nada. Mas naquela mesma tarde recebeu uma ligação. O emprego era dele. E o salário? Exatamente o que precisavam para cobrir as despesas da família. Quando João chegou em casa com a notícia, Maria chorou de alegria. Não era só pelo emprego, mas porque Deus tinha ouvido suas orações. Ele não os tinha abandonado. Pelo contrário, estava fortalecendo a fé deles. O batismo no Espírito Santo e a nova vida. Com a família mais unida e a fé renovada, Maria sentiu que ainda faltava algo. Ela já havia sido batizada nas águas quando criança, mas agora sentia que precisava de mais de Deus. Uma noite, depois de uma reunião de oração, ela se aproximou do irmão que presidia e pediu: "Irmão, eu quero ser batizada no Espírito Santo. Eu quero receber o dom de falar em línguas como a Bíblia ensina." O irmão orou com ela e os outros irmãos se juntaram. Não foi algo imediato. Maria continuou buscando, jejuando, orando. Até que em uma das reuniões, enquanto todos oravam, ela sentiu algo diferente. Uma paz profunda encheu seu coração e então começou a falar em línguas como nunca havia falado antes. Foi um momento de grande alegria. Ela sabia que agora tinha recebido o Espírito Santo, como os discípulos receberam no dia de Pentecostes. Não era mais a mesma pessoa. Não era mais uma cristã morna, que ia à igreja por obrigação. Agora, ela tinha uma fé viva, um relacionamento real com Deus. O testemunho que alcançou outros. A mudança em Maria não passou despercebida. As irmãs da igreja notaram sua alegria, sua disposição para servir. Ela começou a participar mais, a ajudar na limpeza do templo, a visitar outras irmãs que estavam passando por dificuldades. Um dia, uma jovem da igreja que estava afastada procurou Maria. Ela estava passando por problemas familiares e não sabia mais o que fazer. "Irmã Maria, eu vi como o Senhor mudou a sua vida. Eu quero isso também. Mas não sei por onde começar", disse a jovem com lágrimas nos olhos. Maria não deu sermões. Não falou coisas difíceis. Só contou sua história, como Deus a tinha chamado através de um sonho, como ela tinha obedecido, e como o Senhor tinha transformado sua família. Deus não olha para o que nós fomos. Ele olha para o que nós podemos ser, se confiamos nele, disse Maria. Aquela jovem voltou para a igreja. Começou a buscar a Deus com sinceridade. E pouco tempo depois, também foi batizada no Espírito Santo. A lição que ficou. Hoje, anos depois daquele sonho, Maria olha para trás e vê como Deus foi fiel. Sua família está firme. Seu marido é um cooperador na igreja. Seus filhos cresceram servindo a Deus. E ela mesma se tornou um instrumento nas mãos do Senhor, ajudando outras irmãs que passam pelas mesmas lutas que ela passou. Ela aprendeu que Deus não desampara os seus.
Que mesmo quando tudo parece escuro, Ele está lá, guiando, falando, às vezes até através de um sonho. E aprendeu também que a vida cristã não é só ir à igreja. É buscar a Deus todos os dias, é confiar mesmo quando não vemos, é obedecer mesmo quando não entendemos. Uma palavra para quem está lendo. Se você está lendo este testemunho e pensa, será que Deus ainda fala assim hoje? Será que Ele pode mudar a minha vida? A resposta é sim. Deus não mudou. Ele ainda fala. Às vezes através de um sonho, às vezes através de uma palavra na reunião, às vezes através de um irmão que nos estende a mão. O que Ele quer é um coração disposto a obedecer. Se você está como Maria estava, indo à igreja, mas com o coração vazio, hoje pode ser o dia da sua mudança. Não espere amanhã. Não espere uma voz do céu. Comece agora. Busque a Deus com sinceridade. Jejue. Ore. Fique firme. Porque assim como Ele fez com Maria, Ele pode fazer com você. Glória ao nome santo do Senhor. Amém. A noite que tudo mudou. Era uma quarta-feira comum, mas Maria sentia que algo diferente estava no ar. O culto de doutrina daquele dia falava sobre a fidelidade de Deus nas provações, e cada palavra parecia dirigida diretamente a ela. O cooperador que conduzia a reunião leu Salmos 34, 19. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. E Maria sentiu as lágrimas escorrerem sem controle. Não eram lágrimas de tristeza, mas de alívio, como se Deus estivesse dizendo: eu vejo você. Eu sei de tudo. Depois do culto, enquanto os irmãos se despediam, uma irmã mais velha, Dona Rosa, se aproximou dela. Não era uma mulher de muitas palavras, mas tinha um jeito de falar que parecia vir direto do coração. Maria, minha filha, eu sei que você está passando por lutas. Mas Deus não vai te deixar. Ele só quer que você confie nele de verdade. Não só com as palavras, mas com a vida. Maria abaixou a cabeça, envergonhada. Ela sabia que Dona Rosa estava certa. Ela ia à igreja, cantava os hinos, até ofertava, mas seu coração ainda estava dividido. Naquela noite, quando chegou em casa, Maria não conseguiu dormir. O marido já roncava suavemente e os filhos dormiam em seus quartos. Ela se ajoelhou ao lado da cama, algo que não fazia com tanta frequência quanto deveria. Senhor, eu não sei mais o que fazer. Eu tenho medo. Medo de perder minha família, medo de não conseguir sustentar meus filhos, medo de não ser boa o suficiente para o Senhor. Mas eu quero mudar. Eu quero te buscar de verdade. Não só aos domingos, não só quando tudo está bem. Eu quero te buscar todos os dias. E pela primeira vez em muito tempo, Maria chorou na presença de Deus, não de desespero, mas de entrega. O jejum que quebrou as correntes. Na manhã seguinte, Maria acordou com uma paz estranha no coração. Não era que seus problemas tinham sumido. As contas ainda estavam lá, o marido ainda estava desanimado, os filhos ainda precisavam de atenção. Mas algo dentro dela havia mudado. Ela sentiu um impulso de fazer algo que nunca tinha feito antes: jejuar. Não era um jejum por obrigação nem por tradição. Era um clamor. Ela não comeu nada naquele dia. Só bebeu água e passou horas em oração. Às vezes as palavras não vinham, e ela ficava em silêncio, apenas esperando em Deus. Às vezes as lágrimas voltavam, e ela deixava fluir. Mas no fundo, ela sabia que algo estava acontecendo. No segundo dia de jejum, enquanto ela orava, uma lembrança veio à sua mente: o dia em que ela havia sido batizada nas águas. Ela se lembrou da alegria que sentiu, da certeza de que seus pecados tinham sido perdoados. Mas também se lembrou de como, com o tempo, havia esfriado. Como se o fogo do Espírito Santo tivesse se tornado apenas uma brasa fraca. Senhor, eu quero voltar a sentir isso. Eu quero que o teu Espírito me encha de novo. Não quero só ser uma membro da igreja. Eu quero ser uma serva tua de verdade. E enquanto ela orava, sentiu algo diferente, uma queimação no peito, como se uma chama estivesse sendo reacendida. No terceiro dia, algo inesperado aconteceu. O marido de Maria, que há semanas mal falava com ela, chegou em casa com um olhar diferente. Sentou-se à mesa e depois de um longo silêncio disse: Maria, eu sonhei contigo essa noite. Sonhei que a gente estava numa igreja, e você estava sorrindo. Não era um sorriso qualquer. Era como se você estivesse em paz. E eu também. Maria quase não acreditou. Você sonhou isso? Ele assentiu. E eu acordei com uma coisa estranha no coração. Como se Deus estivesse me dizendo que a gente precisa mudar. Maria não precisou dizer nada. Ela só sorriu e chorou ao mesmo tempo. Porque ela sabia, Deus estava trabalhando. A provação que veio antes da vitória. Mas a vitória não veio de imediato. Na verdade, as coisas pioraram antes de melhorar. Na semana seguinte, o marido de Maria perdeu o emprego. Não foi demitido. A empresa onde ele trabalhava fechou.
De um dia para o outro, eles ficaram sem renda. As contas se acumulavam, e o desespero começou a bater à porta. Maria se lembra daquele dia como se fosse hoje. Ela estava na cozinha, olhando para as contas espalhadas sobre a mesa, quando o filho mais velho, de apenas 12 anos, entrou e perguntou: Mãe, a gente vai ficar sem comida? Aquela pergunta foi como uma faca no peito. Ela não tinha resposta. Não tinha nada. Mas então ela se lembrou das palavras de Dona Rosa: Deus não vai te deixar. E mesmo com o coração apertado, ela orou. Não foi uma oração longa, nem cheia de palavras bonitas. Foi só: Senhor, o Senhor sabe da nossa necessidade. Por favor, não nos deixe passar fome. Naquela mesma tarde, enquanto Maria limpava a casa, alguém bateu à porta. Era um irmão da igreja, que ela mal conhecia. Ele estava com um envelope na mão. Irmã Maria, o Senhor me colocou no coração para trazer isso para você. Não é muito, mas é o que eu tenho. Dentro do envelope havia exatamente o valor do mercado do mês. Maria caiu de joelhos ali mesmo, na sala. Não por causa do dinheiro, embora isso fosse uma prova concreta da providência de Deus, mas porque ela entendeu. Deus não a havia abandonado. Ele estava trabalhando, mesmo quando ela não via. O milagre que ninguém esperava. As semanas passaram, e o marido de Maria conseguiu um trabalho temporário. Não era bem remunerado, mas era suficiente para sustentar a família enquanto ele procurava algo melhor. Maria, por sua vez, começou a servir mais na igreja. Não em posições de destaque, mas em coisas simples, ajudando na limpeza do templo, visitando irmãs doentes, orando com quem precisava. Foi numa dessas visitas que ela conheceu Ana, uma jovem mãe solteira que havia se afastado da igreja depois de passar por uma decepção amorosa. Ana estava amargurada, cheia de dúvidas. Como Deus pode ser bom se Ele deixou isso acontecer comigo? Maria não teve respostas prontas. Ela só ouviu. E depois compartilhou sua própria história, as lutas, as lágrimas, o jejum, a fidelidade de Deus. Ana chorou. E naquela noite ela voltou para a igreja. Mas o maior milagre ainda estava por vir. Certo dia, durante um culto de oração, Maria sentiu um peso no coração para orar pelo marido. Ele ainda não havia se entregado completamente a Deus. Ia à igreja, mas não com convicção. Enquanto ela orava, o Espírito Santo começou a falar com ela. Ele precisa ser batizado. Ele precisa receber o Espírito Santo. Maria ficou assustada. Ela sabia que o marido tinha resistências. Ele havia sido criado em outra religião e, embora não fosse contra a CCB, também não estava disposto a dar aquele passo. Mas ela obedeceu. Naquela noite, quando chegaram em casa, ela sentou ao lado dele e, com lágrimas nos olhos, disse: Eu sei que você tem suas dúvidas. Mas eu também tive. E Deus mudou minha vida. Eu quero que você tenha isso também. Não por mim, não pela igreja, por você. O marido ficou em silêncio por um longo tempo. Depois, ele suspirou e disse: Eu não sei, Maria. Eu tenho medo. Medo de não ser bom o suficiente. Medo de não conseguir. Maria segurou a mão dele. Ninguém é bom o suficiente. Por isso Jesus morreu por nós. Não é sobre o que a gente faz, é sobre o que ele fez. Na semana seguinte, o marido de Maria aceitou ser batizado nas águas. E no dia do batismo, algo extraordinário aconteceu. Enquanto o cooperador orava por ele, o marido de Maria começou a falar em línguas, algo que ele nunca havia experimentado antes. Não foi um murmúrio baixo, mas uma língua clara e forte, como se Deus estivesse derramando seu espírito sobre ele de uma vez. Quando ele saiu da água, seus olhos estavam brilhando. Maria, eu sinto algo que nunca senti antes. É como se um peso tivesse saído de mim. E pela primeira vez em anos, Maria viu o marido sorrir de verdade. A família restaurada. Hoje a família de Maria é diferente. O marido não é mais um homem amargurado. Ele se tornou um cooperador na igreja, ajudando nos cultos e visitando irmãos. Os filhos cresceram servindo a Deus, o mais velho até já prega em algumas reuniões de jovens. Maria, por sua vez, se tornou uma referência para muitas irmãs. Não porque ela seja perfeita, mas porque ela entende a luta. Ela sabe o que é sofrer, o que é duvidar, o que é querer desistir. E por isso, quando ela diz Deus é fiel, as pessoas creem. Ela ainda passa por provas. A vida não ficou fácil só porque eles se entregaram a Deus. Mas agora eles têm algo que não tinham antes: certeza. Certeza de que, não importa o que vier, Deus está no controle. Uma última palavra para você. Se você está lendo isso e pensa, mas a minha situação é pior. Eu já tentei de tudo e nada muda, eu quero te dizer uma coisa. Deus não se impressiona com o tamanho da sua prova. Ele se impressiona com a sinceridade do seu coração. Maria poderia ter desistido. Ela poderia ter dito: Deus não me ouve. Não adianta mais.
Mas ela não desistiu. Ela jejuou. Ela orou. Ela confiou. E Deus respondeu. Não da forma que ela esperava. Não no tempo que ela queria. Mas ele respondeu. Talvez você esteja esperando um milagre espetacular. Mas às vezes o milagre vem devagar. Numa palavra de um irmão, num envelope com dinheiro, num sonho que parece bobo, mas que muda tudo. Talvez você esteja esperando sinais. Mas às vezes o sinal é justamente a falta deles, porque é aí que a fé cresce. Talvez você esteja cansado. Mas lembre-se, Deus não cansa. Ele está esperando você voltar. Não amanhã, não semana que vem. Hoje. Se Maria pode, você também pode. Se Deus mudou a história dela, Ele pode mudar a sua. Fique firme. Glória ao nome santo do Senhor. Amém.